Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sou Marília Barreto e hoje estamos aqui trazendo para vocês um podcast especial para o seu coração, com a liderança do TD Church. Roda a vinheta! Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Voltamos, pessoal! Estamos aqui com a líder, Lívia, do TD Church. Oi, Lívia! Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje faremos muitas perguntas para Lívia. Teremos resposta hoje da liderança do TD Church. Vamos lá para as perguntas? Bora lá! Lívia, tudo bem com você? Você tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Hoje nós começaremos perguntando sobre o grupo em si. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o grupo TD Church, o que é TD Church, quantos integrantes, quem faz parte, e para o pessoal de casa também conhecer um pouquinho sobre esse grupo. Bom, gente, o grupo TD Church é um grupo de teatro e dança da Church Brasil. E esse grupo ele surgiu com uma reunião, a primeira reunião que a gente teve na Church com jovens. E o grupo ele tem 6 integrantes fixos e algumas participações especiais em apresentações. O nome TD Church é teatro e dança, como eu falei, como a gente é um grupo de teatro e dança, o nome ele surgiu para não ficar tão grande, teatro e dança Church, a gente abreviou para o TD Church. É isso aí, pessoal. Olha, suprindo as necessidades de conhecimento sobre o nome. Olha aí que legal. Líder. Falando de liderança, como é ser líder de um grupo de dança? Assim, como é pra você? De início foi um pouco difícil, porque eu participava do grupo, mas não como líder. É um pouco difícil, assim, pra mim, porque eu não sei muito sobre dança. Então, depois que me escolheram como líder, eu comecei a estudar um pouco mais sobre dança, porque não adianta liderar um grupo onde você não sabe muito sobre isso. Então, foi um pouco difícil, mas depois, com o tempo, foi ficando um pouco mais fácil. É uma coisa, você tem que ter muita responsabilidade com isso. Mas tá sendo uma honra ser líder desse grupo e é maravilhoso ser líder. Ai, gente, que fofo, coraçãozinho. Também nós queremos saber um pouquinho como funciona o seu relacionamento com os integrantes do grupo. Assim, a gente tem uma variedade de idade no grupo. Então, tem uma pessoa que tem 12, outra que tem 15. Então, a gente tem uma variedade. Tanto que tem uma que é mais velha que eu, mas o nosso relacionamento é de igual. É como se, tem o líder para poder tomar a decisão, tomar a frente, mas é uma relação totalmente de igual para igual. Então, se alguém tem uma ideia, ele chega e fala, Lívia, eu tive uma ideia para tua apresentação, eu tenho uma sugestão de música. Então, é muito isso. Todo mundo tem opinião no grupo. O nosso relacionamento é assim, todo mundo fala de tudo. Se eu dei uma ideia e eles não gostaram, eles falam que não gostaram, onde não gostaram. Então, é uma relação, a gente resolve tudo na conversa. Isso é muito bom, pessoal. Não só em um grupo, né? Mas para um relacionamento em geral. Isso é bem bacana, né, Lívia? E, assim, pessoal, fora do grupo, você continua com a amizade ou a amizade é só interna ali no grupo e pronto? Não, a nossa amizade não é só no grupo, é amizade em tudo. Fora do grupo, na vida pessoal, a gente é todo mundo amigo. Até mesmo a gente conversa sobre coisas que não é só da igreja, não é só do grupo de coreografia. Então, a amizade, tanto dentro do grupo quanto no pessoal, é a mesma. Que bom, gente. E também, pessoal, tem também os probleminhas, né, Lívia? Sempre tem. Sempre tem os probleminhas, independente se é amigo interno ou externo, sempre tem um probleminha. E como a liderança do TD Church resolve esses probleminhas e lidar com eles? A gente estuda aquele problema, acho que todo mundo meio que estuda o problema para poder ter uma solução. Quando a gente estuda, a gente pensa não só em uma solução, porque a primeira pode dar errado, a gente tem que partir para outra.
Então a gente vê soluções para aquele problema e conversa com todo mundo se eles estão de acordo com aquela solução. Porque se outra pessoa, tipo, a gente conversa entre os líderes, depois a gente passa pro pessoal, pro restante do grupo. Se eles acharem que sim ou se eles têm uma outra solução, a gente conversa para resolver esse problema. É como eu falei, é na base da conversa, é tudo na conversa. Base da porrada. Gente, essas respostas estão super esclarecedoras. Por quê? Porque isso acontece não só em um grupo de dança e coreografia. Isso acontece em geral, em uma amizade também acontece. E essa estratégia delas, eu acredito que tenha sido muito valiosa para cada um de nós. Por quê? Porque elas conversam entre a liderança e depois passam para o grupo. Isso é bem bacana. Por quê? Porque não resolvem o problema só elas em si, né? Elas colocam o grupo para também resolver junto com elas. E eu também queria perguntar, quem é a outra pessoa da liderança que você fala e que conversa? A gente somos 2 líderes, eu e a Ioneide. Ela não pôde estar aqui para fazer esse vídeo, então a gente vai fazer um próximo para vocês também conhecerem ela. Ela também é nossa líder espiritual, então a gente resolve as coisas entre nós duas e depois a gente vai e passa pro grupo. Bacana. E já falando do espiritual, como funciona o espiritual de vocês, assim, do grupo em geral? A gente entrou em uma campanha agora, que todo dia, às 3 da tarde, a gente ora pelo grupo e até por outros jovens. Essa foi a nossa campanha, porque antes a gente meio que tirava uma semana em jejum ou em oração, apresentando nossas apresentações. Agora a gente meio que tirou para apresentar o grupo em si. Então, Bacana. todo dia, às 3 da tarde, a gente tira um tempo para orar. Bacana. O grupo de louvor também faz isso. Já também falando de diversas outras coisas, como funciona a montagem da coreografia? Coreografia em si, a gente cria junto. A gente escolhe a música, a gente escolhe todo mundo junto, a música. E a gente, enquanto vai ouvindo a música no decorrer, a gente vai surgindo as ideias, a gente vai encaixando com a música. Mais da metade, assim, das coreografias, elas são criadas pela Ioneide e outra integrante do grupo. Às vezes cria todo mundo junto, outras vezes alguém tem mais ideia que o outro e acaba que ela cria uma grande parte da coreografia. Mas a maioria das vezes é todo mundo junto. Ai, que bacana. Sabe, Lívia, que eu já fiz parte de coreografia e, assim, uma das partes que eu mais gostava era a criação de passos, né? Eu amava, por quê? Porque é um momento onde você se entrega, é um momento onde você se dá por inteiro, assim, para uma coisa que é uma criação, né? Não é algo copiado, é uma criação. Às vezes tem alguns passos, né? Que, esse daqui fica legal nessa música, nessa canção, e aí acaba colocando junto. Mas eu acho muito maravilhoso a parte da criação dos gestos. Sim. Eu acho incrível. E como você falou que a Ioneide faz mais parte, né? E eu queria saber se o grupo em si, eles opinam bastante, eles dão muitas ideias, como funciona? Assim, a gente abre espaço para o grupo inteiro ter opinião, falar alguma coisa. Raramente todo mundo dá opinião quando é assim na Sempre, criação né? de coreografia. É, tipo, Sempre. muito raro todo mundo colocar, mas eu não gostei disso, ou a gente pode colocar isso. Assim, às vezes eles dão opinião nessa parte, nem sempre. Mas a gente sempre abre espaço pra todo mundo ter sua opinião, todo mundo ter o seu espaço lá pra falar. Ai, que linda, gente! É isso aí, meu pessoal. Olha, são tantas coisas maravilhosas que quem nunca dançou pra Jesus, nunca dançou pra Deus, assim, use o seu corpo, expresse a sua adoração ao Senhor com o seu corpo, com as danças. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. É uma entrega, assim, que você entende que o seu corpo foi feito pra adorar ao Senhor também, né? Lívia, falando um pouquinho de entrega, eu gostaria de saber como funciona a adoração em gestos. Então, como eu tava conversando também já há um tempo, a adoração de gestos cara, como a Marília falou, é a entrega. Porque você não vai adorar só com a sua voz, só com a sua mão, é com o seu corpo inteiro. É como fala naquela música, que eu não lembro o nome da cantora,
mas eu lembro o nome, que é Eu Também. Que fala, tipo, toda a natureza adora ele. Se toda a natureza adora, eu também adoro. Se o vento com o seu barulho, mesmo sem a gente ver, ele fazendo barulho, ele tá adorando. Então, tipo, a gente tá adorando como a árvore balança com o vento que tá soprando, é um tipo de adoração. Então, a gente tá adorando com o nosso corpo, porque é a total entrega. Não é só adorar enquanto a gente louva. É se entregar por inteiro e louvar ele com tudo que ele te deu. Se ele te deu o corpo, então você tem que adorar com o seu corpo. Ai, gente, eu fico até emocionada. Por quê? Porque tudo que o Senhor fez, tudo que Ele criou é pra glória dEle, é pra adorar a Ele. E é igual ela falou, tudo, os pássaros, o vento, o sol, o céu, tudo louva a Deus. E por que nós não, né? Por que nós não louvar com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa intensidade, com a nossa entrega, né? Então, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Isso é muito lindo, muito assim, muito profundo, muito forte em dizer por quê? Porque nós somos criação de Deus e toda a criação louva e exalta ao Senhor, né, Lívia? E como o grupo em si entende isso? Assim, o pessoal, eles... Pra fazer parte, assim, de um grupo assim, você tem que ter toda aquela relação com Deus, mas também gostar da dança. Então, se você gosta de se expressar através da dança, do seu corpo, então você vai adorar Deus de uma forma, tipo, você vai realmente se entregar. Não vai ser forçado, só vou mexer o meu corpo e pronto. É realmente uma entrega. Então, é mais fácil, porque também tem toda aquela preparação, tem tudo, mas é uma coisa inexplicável. Tipo, eu tento explicar, mas é inexplicável. E também, quando eu... Gente, eu contar um pouquinho da minha história pra vocês. Quando eu tinha uns 14 anos, eu fui pra igreja e o primeiro grupo que eu fiz parte foi o grupo de dança. Foi onde eu me apaixonei, onde ali eu me entregava. E eu acredito que se você vai fazer faça um gesto, sabe? Se você vai alongar o seu braço, alongue o seu braço com verdade. Entendendo que aquilo que você tá fazendo é para a glória de Deus. Que aquilo que você tá fazendo é para a adoração de Deus, né? E... depois, hoje eu já vim para o grupo de louvor, mas entendo também que o louvor é uma forma de adoração a Deus. Mas hoje eu entendo que todas as formas que nós podemos fazer é uma forma de adorar a Deus. Por exemplo, eu levantar as minhas mãos é uma forma de adorar a Deus. Eu bater palmas é forma de adorar a Deus. Eu pular é uma forma de adorar a Deus. E eu me movimentar fazendo gestos, né? É uma forma de você adorar a Deus. Então, quando você fizer isso, eu acredito que tem que ser realmente com intensidade, realmente com uma verdade, acreditando que aquilo que você está fazendo é para a glória de Deus, que aquilo que você está fazendo é para exaltar a Deus com aquilo que Ele te deu, não é verdade? Então, gente, que dica você dá, assim, pra pessoa... Claro, a gente já falou várias, né? Mas existe uma específica, assim, que você dá pra pessoa que tá iniciando no Ministério de Dança, Ministério de Teatro? Assim, tem muita gente que ela inicia pra saber se realmente é aquele o ministério dela. Então, uma dica que eu dou é... Ora. Além de você se entregar nos ensaios pro grupo, ora, pede a Deus direção, porque por mais que você goste daquilo, você não tem certeza se é o seu ministério realmente. Então, tipo, além de ter toda a entrega, fala com Deus, pede direção, ora bastante, porque Ele vai te mostrar se realmente esse é o seu ministério, se esse é o seu lugar pra você fazer a obra dele, se é realmente ali que Ele quer você trabalhando na presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Lívia, só uma perguntinha. Como que você se tornou líder desse grupo? Assim, de início a gente não tinha liderança. A gente era um grupo que todo mundo fazia, tipo, eu tenho essa ideia, vamos fazer isso. Só que com problema sempre surge problema. E a gente não tava conseguindo, tipo, ter alguém que tomasse a frente pra conversar sobre aquele problema. Então a gente teve uma pequena reunião com o nosso pastor e a liderança assim surgiu do nada. Eu não sabia que eu me tornaria líder. Então foi no meio da reunião que ele falou, agora a gente tem 2 líderes nesse grupo. E quando ele falou Lívia e Ioneide, eu olhei tipo, eu?
Porque assim, eu ainda não Com estudava. certeza. Eu não estudava muito sobre dança, então eu fiquei. Jesus, eu não sou assim tão dentro da dança, mas se foi a escolha, se foi na direção de Deus, eu aceito. E tô aí, eu e a Ioneide na frente desse grupo. Pra glória de Deus! Gente, tá dando muito certo. O TD Church já tem várias redes sociais aí. Tem o Instagram, né, Lívia? Isso, tem Qual é o o Instagram? @TD_Church_OFC, que é o oficial. Tem o YouTube, né? E tem o nosso canal do YouTube também, que é TD Church. É esse. É tudo Gente, no TD. e em breve vai ter muito mais outras novidades por aí, né? Não vou contar, não vou dar spoiler, porque não posso, né, Lívia? Não posso. Não pode. Todo mundo tem que ser pego de surpresa. É isso aí, mas com certeza vai ter muitas outras novidades, né? E falando de liderança, como eu acredito que nós já havíamos falado de liderança, mas para entrar nessa pergunta, eu quero saber como é ser uma líder tão jovem assim. Porque quantos anos você tem? 18. 18 anos. Como é ser uma líder tão jovem? Assim, como eu também já falei no começo, né? É um pouquinho difícil de início, mas depois, quando vai indo, fica mais fácil. Mas você precisa ter muita dedicação, até porque também não importa a idade, sempre tem que ter a dedicação. Só que um pouco de um lado, por você ser jovem, às vezes pode ter alguém mais velho que não vai te respeitar tanto. Por ele ser mais velho, ele vai falar, mas eu sou mais velho, você tem que ter o respeito por mim. Então, tem toda essa parte de respeito e comunicação. Porque ser um líder muito jovem não é fácil. Não é nada fácil. E como eu comecei com 18, acho que quando eu fui escolhida líder, eu não sei se eu já tinha uns 18. Não tinha os 18. Então, eu comecei na realidade com uns 17. E de início foi um pouco difícil fazer o pessoal me escutar, prestar atenção. Mas com o tempo eles vão entendendo que, por mais que ele seja mais velho, ele também deve ter o respeito, porque é o respeito pelo próximo. Então, com o tempo, você vai construindo esse relacionamento, vai ficando mais fácil ter o respeito de todo mundo e todo mundo te escutar. E até mesmo porque você é nova também, né? Entre aspas, inexperiente. E acaba tendo aquela meio confusão na sua mente mesmo, até mesmo eu faço o quê, né? Às vezes eu fico nessa de Jesus, o que eu faço? Eles vão esperar que eu tome a frente, porque eu sou uma das líderes. E eu fico nessa, Deus me dá a direção, porque eu não sei o que fazer. Mas acho que isso surge com todo mundo. Eu acho que assim, com quem tem mais experiência, não é tão difícil. Como é a minha primeira vez como líder no Ministério de Liderança, então é um pouco confuso, eu fico pensando, eu peço a direção de Deus, mas aí é tomar ação e fazer. Olivia, e tem também aquela cobrança, né? Tipo, eu sou líder, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar. Como que você lidar com essa cobrança que existe dentro de nós mesmos, né? Eu falo nós porque eu já fui líder de jovens, já fui líder de crianças, já fui líder... O que eu fui mais líder? Multilíder. Então, eu sei que realmente existe essa cobrança, né? E como que você lidar com essa cobrança em si mesmo? Então, eu também, além de ter toda essa... Eu me cobro muito, porque, como eu falo, eu sou líder, eu sou inspiração para os outros membros. Então, eu também me cobro muito. Eu tento ser o exemplo para eles. Quando a gente tem um projeto novo, eu não falo, você tem que fazer. Eu tomo a iniciativa para que eles... ela fez, então eu vou fazer. Para ser o exemplo. Mas nessa parte de cobrança, eu me cobro muito, eu puxo muito, assim, a minha orelha. Você tem que, eu falo, você tem que fazer. Não é obrigar o outro a fazer, você tem que fazer. Então, eu acho que todo mundo se cobra muito, né, para fazer tudo, principalmente os líderes. Para me lidar com isso, é aquela questão da oração. Deus me dá paciência, me ajuda a lidar com essa cobrança, porque não é fácil lidar com toda aquela cobrança, aquela pressão em cima de você. É tudo pela graça de Deus. E realmente, isso é muito difícil. A gente lidar com pessoas é difícil e mais difícil ainda é lidar com nós mesmos, né? Eu falo isso... Gente, eu esqueci dos adolescentes. Eu fui líder dos adolescentes.
Principalmente quando tem pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Essa é uma questão muito que bate muito na tecla, né? Por quê? Porque realmente é muito difícil. E aí você se cobra por perguntando, como fulano, ciclano vai me respeitar, como... Existe toda essa questão relacionada às idades. Eu sou a do meio, e aí, como vai ser? Eu sou mais nova, ou eu sou mais velha, como vai ser? Então, realmente, você se cobrar, entre aspas, de dar o exemplo, não que isso tem que ser batido no martelo. É importante você entender que você está na frente de um projeto, na frente de um grupo, está liderando um grupo e você realmente tem que se policiar em certas coisas, né? Muitas vezes eu deixei de fazer algo pensando que não o que vão pensar de mim, não. Mas eu estou na frente de um trabalho, então eu preciso ser o exemplo, eu preciso fazer primeiro, eu preciso me cobrar, eu preciso me policiar. Então isso acaba sendo bastante importante, mas também não pode ser uma pressão psicológica a ponto de pressionar de uma tal forma que acaba você ficando doente, né? Querendo ou não, existem muitos líderes que acabam ficando doentes justamente por causa dessa pressão que eles mesmos colocam em si próprios. É uma coisa que eu tento não fazer comigo, colocar muita pressão além da cobrança que eu já tenho. Porque se eu colocar muita pressão em mim, como a Marília falou, eu vou ficar com aquele problema mental. Eu vou ficar, nossa, mas eu tô cobrando deles, mas e eu? Então, se eu me cobrar muito, vai ter esse problema de ser aquele líder doente, com aquela coisa mentalmente. Então, eu tento não me cobrar muito, por quê? Porque eu tô sendo exemplo. Se eu me cobrar muito, eles vão cobrar muito deles. Tem que ter a cobrança, mas não assim em excesso. Então eu tento me policiar nessa cobrança para que eles também não se cobrem bastante. E isso é muito importante. Lívia, e também queremos saber uma pergunta especialmente para aquelas pessoas que estão iniciando na liderança de qualquer, seja líder, adolescente, seja de dança, na liderança. Você tão jovem assim, qual é o conselho que você dá para essas pessoas que estão iniciando nesse ministério de liderar? Se você não tem, assim, não sabe lidar muito com pessoas, se você foi escolhido como líder, mas você é um pouco tímido, porque eu sou tímida. É mesmo. Então, se você tenta, tudo é na base da oração e do jejum, mas tenta conversar mais com o seu grupo, ver ideias de como eles te imaginam como um líder. Aí se eles falarem, nossa, eu imagino você assim, assim, você não vai seguir a risca como que eles te imaginam como líder. Mas você vai ter uma base de como ser um líder. Procura conversar com uma pessoa que já é líder há bastante tempo. Então conversa com ela, fala como que é o papel de um líder. Então mais ou menos, eu busquei conversar com o meu pastor. Como ele já é líder há bastante tempo, como eu conversei com ele. A minha mãe também, que já foi líder de adolescentes, eu conversei com ela. Então, é buscar conselhos também de uma pessoa que tem mais tempo naquela área, como líder. É começar por aí. Depois, como você vai adquirindo experiência, você mesmo pode dar dicas para outras pessoas ou falar para tal pessoa, eu sou líder, eu sou o exemplo de vocês, mas, colocar para eles se imaginarem como um líder no seu lugar. Porque nem sempre vai ser você aquele líder. É verdade, né? E, Lívia, assim, nesse universo, falando de liderança, falando de liderados, nesse momento vamos falar qual dica você dá, assim, para os integrantes, não para o líder, para a liderança, agora para os integrantes de um grupo. Para os integrantes, eu sei que é difícil escutar o líder de vocês, eu sei que às vezes as ideias não batem, como acontece às vezes no TD, mas é a questão da conversa. Se vocês também não têm esse relacionamento da conversa, busquem conversar mais, obedeçam o líder de vocês. Se vocês verem que ele falou uma coisa que você não concorda, fala pra ele onde você não concorda, mas também vai com um argumento, para que ele possa te entender. Porque às vezes o integrante chega no líder falando, isso tá acontecendo, eu não concordo com isso, mas ele não tem uma base para falar por que ele não concorda. Então, sempre cheguem para conversar, porque tudo se resolve na conversa, é tudo relacionamento.
Não guardem pra vocês e sair conversando com outro membro. Aconteceu isso, eu não tô gostando disso, o líder fez isso, eu não concordo. Não, porque isso só vai criar discórdia dentro do grupo. Então sempre conversem, chega no líder de vocês, pergunta se ele tem tempo pra conversar, conversem com ele, porque assim vocês vão resolver aquele problema ou aquela dúvida que você tem. E é isso aí, pessoal. Também falando, né, pros liderados e os líderes, que é importante ter momentos de distrações entre o grupo, ter momentos de confraternização, ter saídas com o grupo, porque assim todos vão ficar bem... Como é a palavra? Vamos aumentar o relacionamento, né? Vai ter um Isso. relacionamento mais concreto, não aquele relacionamento espaçado, onde eu falo com ele, eu falo com aquele, e não todo mundo conversa entre si as opiniões, mas eu dou minha opinião, eu falo pra Marília, sendo que tem o resto do grupo. Então o relacionamento de vocês, ele vai ter mais base, tendo toda essa saída, essas confraternizações com o grupo. E é isso aí, pessoal. Afinidade, essa é a palavra. Demorou, mas saiu. Afinidade, o grupo vai passar a ter mais afinidade. Isso é importante. Por quê? Porque vão se conhecer só pelo olhar, vão se conhecer sem precisar falar muito. Então, isso é importante. É importante você sair, é importante você conversar com os seus colegas de grupo, e isso é muito importante, gente, de verdade, isso faz toda a diferença em um grupo, faz de verdade toda a diferença. E também, Lívia, queremos, para finalizar o nosso assunto, muitas pessoas, hoje em dia, ou você pode ver no seu grupo, eu já pude ver no meu, a desmotivação, a pessoa se encontra desmotivada de ir para a igreja, de ir para o grupo, ou até mesmo, hoje eu não quero ir pro grupo, hoje eu não quero pro ensaio, hoje eu não tô muito afim. Como que, assim, qual dica, qual instrução você como líder tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso acontece em todo grupo, qualquer igreja sempre tem aquele Até fora do grupo, né? Em si, aquele membro da igreja sempre tem aquele membro ou aqueles membros que perde a motivação por um momento e fala, hoje eu não quero, hoje eu não vou pro ensaio, hoje eu não vou pro culto. Uma dica é você chegar pra entender por que ele tá desmotivado, porque nem sempre ele vai estar só desmotivado. Sempre tem um motivo específico pra ele estar desmotivado. Então é você prestar atenção em todos aqueles que estão ao seu redor. Se você é líder, preste atenção no seu grupo, em cada pessoa em si. Porque se você prestar atenção, você vai ver que tem um desmotivado. Você vai perguntar pra ela o que tá acontecendo, você vai marcar uma conversa, você vai marcar, ou até mesmo uma confraternização com o grupo, um dia de conversa com todo mundo, onde você faz um café, ou você faz um almoço. Então, todo mundo em si se junta, porque aí você vai, às vezes você percebe mas tem mais de um desmotivado. Então, com essa ligação, essa confraternização, você vai ver que tem vários motivos que tira o entendimento do pessoal, tira a vontade de estar naquele ensaio, de estar naquele dia. Então, a confraternização vai ajudar muito. Então, você vai ver qual o motivo que está desmotivando ele e você vai chegar na raiz do problema. Então, é sempre bom você ter a conversa, porque assim você sabe o que fazer para motivar. Às vezes, ele sente que ele não está muito dentro do grupo. Então, você vai achar uma solução para encaixar todo mundo. Às vezes vai ter um que vai falar, eu não tenho muita opinião, ou ninguém me percebe, eu tô no grupo, mas ninguém me deixa falar. Vai ter aquele espaço pra pessoa falar. É sempre bom você chegar na raiz do problema pra poder você saber como resolver isso. Eu mesma, muitas vezes, como líder, eu já tive esses momentos de tipo, hoje tem ensaio, eu não quero ir pro ensaio, eu não quero ir pro culto. Mas sempre tem aquele motivo de você não querer ir. Então, tipo, eu sempre tive o pastor lá. Você não foi pro culto hoje por quê? Eu percebi que você tava no culto, mas você tava aérea. O que tá acontecendo? É sempre você chegar e conversar. Prestar atenção e conversar. Porque assim você vai conseguir saber como ajudar aquela pessoa. Porque às vezes ela tá passando por um problema em casa e você não sabe. Às vezes ela tá passando por um problema que é ela com ela mesma. Então é sempre bom você ter uma conversa, porque assim ela vai saber que ela não tá sozinha. Que vai ter alguém pra ajudar ela, pra dar a motivação que ela precisa.
além do Espírito Santo, ela vai saber que tem uma pessoa lá do lado dela, falando, tipo, se você tá com um problema aqui, a gente junto vai ter uma solução. Então, tudo é a base da conversa, como a gente falou desde o começo. Isso é legal, né? E uma coisa que você falou também é ela com ela mesma, né? Nós, seres humanos, eu acredito, não sei se todos, mas eu tenho muitas guerras internas. E, assim, muitas das vezes, elas começam a me dominar, entre aspas, né? Ela começa a me dominar e se eu não converso, se eu não desabafo com alguém, ou não tiro um momento ali de aquietar minha mente, ajoelhar e falar, Deus, é isso que está acontecendo, a minha mente está assim, assim, assado, e começar a explicar, mesmo sabendo o que Deus sabe, né? É igual psicólogo, né? A gente vai no psicólogo, a gente começa a conversar, né? E então, a mesma coisa é Deus, a gente ajoelha, chora, ora e fala, Deus, tá acontecendo isso, isso, aquilo. Ou seja, você tá desabafando, você tá colocando pra fora. E quando você tá com essas guerras internas, uma das melhores coisas que eu já achei até hoje é você ajoelhar e começar a desabafar. De Deus, é isso, aquilo outro. E também conversar com alguém, né? Alguém de confiança, alguém que esteja realmente ali atento a você, pronto a te ajudar. E você, se é liderado, converse com seu líder. E você, se é líder, procure seu líder maior, né, para conversar. Que isso é muito importante, gente. Guerras internas é coisa séria. É coisa séria. Não deixe com que isso tome conta de você. Procure ajuda de Deus, principalmente, porque o Senhor já fala, né, entregar a Ele toda a nossa ansiedade. Então, querendo ou não, essas guerras internas acabam se tornando ansiedades guardadas, né, Lívia? E você já teve isso? Nossa, passo por isso. Quem nunca, né? Então, tipo, às vezes, quando por ser tímida, quando eu passo por isso, não consigo conversar com alguém, e, gente, é alguém de confiança, não é qualquer um que você vai se abrir. É alguém realmente de confiança que você sabe que pode te ajudar. Quando eu não consigo, assim, falar com alguém, eu dobro o joelho e vou orar. E muitas vezes, quando eu gosto de orar com uma música, porque às vezes Deus fala com você através daquele louvor. Ele te responde por o louvor. E algumas vezes, quando eu não consigo conversar e que eu dobro o joelho, eu nem preciso falar, só em dobrar o joelho, a lágrima cai e o Espírito Santo interpreta as minhas lágrimas. Porque às vezes você não sabe como falar, mas as suas lágrimas elas já dizem tudo. E a última vez que isso aconteceu comigo foi muito do nada. Eu comecei a ficar nervosa, ansiosa. Veio também essa desmotivação. Tava com a minha irmã no quarto, a minha irmã não conseguia entender nada. E eu só coloquei um louvor, porque eu separo muito minhas músicas por playlist. E não deixa tudo junto, porque às vezes você não escuta só louvor. Então sempre faz uma playlist. Eu coloquei lá os louvores e quando eu só me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, a lágrima desceu. E eu fui tentando falar, além das lágrimas, e Deus, ele foi lá e usou um louvor pra falar comigo. Então, tipo, às vezes, nem sempre você tem a resposta de imediato. Mas, nesse dia, acho que eu nunca desabafei assim com Deus pra tirar todo aquele peso, toda aquela tristeza. Mas, se você não tem com quem conversar, se ajoelha e fala com seu melhor amigo. Porque ele, além de nosso melhor amigo, além de nosso Deus, ele também é nosso pai. Então, é você conversar com ele, porque ele tem resposta pra tudo. Ele tem o consolo, ele que enxuga suas lágrimas todo dia. Então, a minha dica pra vocês é essa. E muito boa essa dica, né, gente? Porque antes de tudo, ajoelhe e ore, fala com o seu pai, que ele tem resposta, tem consolo, tem renovo pra sua alma, pro seu coração. E, pessoal, estamos ficando por aqui. Já deu muito conteúdo para vocês. Gente, nós queremos agradecer muito de coração todos vocês que pararam para nos ouvir. Lívia, eu quero muito agradecer a você, todos do TD Church, por ter aberto essa oportunidade para eu estar aqui, né, pessoal? Muito obrigada, de verdade. Minha gratidão a todos vocês.
E quando precisar, estamos aí novamente. Gente, esse podcast aí foi realmente especial pro seu coração. Você conheceu um pouquinho da liderança da TD Church. Você também conheceu um pouquinho sobre o grupo TD Church, né? Então fica aí todas as curiosidades. Se você tem mais perguntas, qual é o arroba do Instagram? @TD_ChurchOFC. É isso aí, pessoal. Se vocês têm mais dúvidas, mande lá suas perguntinhas no direct deles, que eles vão te responder com clareza, tá bom? E mais pra frente teremos novos podcasts, teremos novos convidados. A gente Sim, vai ter teremos muito novos. Convidado pra vocês. A Marília vai ser uma dessas convidadas, ó, um pequeno spoiler pra vocês. Ela vai ser entrevistada. E Gente. você agradeceu, mas a honra é toda nossa ter você como apresentadora. Obrigada, ter você gente. fazendo parte do nosso projeto que tá no início. E é isso, gente. E, gente, também nós queremos agradecer a nossa cameraman, que teve um trabalho espetacular. Vocês vão ver as fotos, os vídeos por aí. Laísa, né? Muito obrigada, Laísa, de coração. Obrigada por todo o carinho que você tem comigo e com a sua liderança, né? Muito obrigada, pastora Delcio, pastora Michele, por ter aberto essa porta para esse grupo, que eu, de verdade, tenho parabenizado eles, não é hipocrisia, eles têm crescido com esses projetos, né? São novos e já bastante executados. Eu parabenizo aqui em rede nacional. Gente, eu parabenizo eles porque realmente eles estão fazendo um ótimo trabalho e o nome de Jesus está sendo glorificado através do trabalho deles. E que é isso aí mesmo. O nome de Deus tem que ser pregado de todas as formas que temos, essas novas formas, né, Lívia, que temos... disponíveis. Além do louvor, além da palavra, tem como a gente falar do amor de Deus com gestos, como o TD tá fazendo. Através de coreografia, através de peça. É uma forma de adorar a Deus. Então, por mais que tenha aquela pessoa que eu não quero ouvir falar da Bíblia, não quero ouvir falar disso, ele vai ver a sua forma de adoração com gestos. E eu também sou muito grata ao pastor Adelson, à pastora Michele, por confiar esse grupo, porque eu sou inexperiente, como eu falei. Então, eu sou muito grata pela confiança deles, muito de verdade. Muito obrigada. Vocês são excelentes pastores. E é isso aí. Um beijão, TD Church, um beijão, pessoal, e até a próxima, tá bom? Beijo!